300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. Nunca. Morrem diariamente, cada dia, 119 mil pessoas. 4.980 por hora e 165 por minuto. E 97% delas vão ao inferno. Existem 16.810 povos étnicos e sociais que estão perdidos, que nunca ouviram o nome Jesus. Somente na Ásia Meridional e África Central são 880 milhões de pessoas. 96% do mundo inteiro está nas mãos do diabo. 96%. O mundo está perdido. Ouça a voz de Deus nesta noite. Missões é o assunto mais empolgante na Escritura. Tudo que Deus faz, Ele faz através de missões. Escute. O Dr. Oswald Smith, pregando no Congresso Mundial de Evangelismo com Billy Graham em Berlim, em 62, disse: se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você, referindo-se à igreja, não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade que você nunca tenha nascido de novo ainda. Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas. Como vocês estão? Graça e paz, a paz do Senhor. Estamos começando essa aula aqui. Espero que ela traga clareza e seja uma bênção na vida de vocês. Mas antes da gente começar aqui, eu queria conhecer um pouco vocês. Coloca aqui no comentário qual lugar que vocês estão, qual a cidade, qual o estado, para a gente se conhecer um pouquinho aqui. Eu vou abrir, estou olhando para cá, pessoal, que o meu monitor é aqui do lado, tá? Mas eu queria que vocês me contassem aí da onde que vocês são, de qual cidade vocês são, para a gente ver aí da onde que vocês são. Joana Gomes, estado de Goiás, que legal, Joana, eu sou de Goiás também. Sou natural de Anápolis, mas hoje estou atuando em missões em São João de Meriti, Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Que legal. Legal saber que tem conterrâneos meus aqui participando dessa aula sobre missões. Fico feliz. Vamos lá. Mais alguém aí? Fala aí, Lara, Adassa, da onde vocês são, para a gente se conhecer aqui. Daqui a pouco chega mais a turma. Aparecida de Goiânia, que legal, aí do lado, né? A família de Anápolis. Show de bola. Que bênção. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo nessa terça-feira. Não é todo mundo que está querendo entender um pouco mais sobre missões, não é todo mundo que está em busca de estar preparado e qualificado para a obra do Senhor. E vocês, por estarem aqui comigo ao vivo, isso me deixa feliz. Fico feliz porque tem pessoas dispostas ainda há os remanescentes que estão em busca de aprender mais do Senhor, não é verdade? A Joana, estou ansiosa para aprender. Adassa de Brasília, que legal, Adassa. Então, tá a turma do Centro-Oeste aqui, ó. Aparecida de Goiânia, Brasília. Eu sou goiano, mas estou longe, né? Que legal. Show de bola. Pessoal, vamos dar início então, né? A gente veio aqui com um propósito, com um objetivo e vamos cumprir ele, né? Eu prometi para vocês que ia passar 3 passos para vocês serem mais parecidos com Cristo e levar o reino dele a esse mundo. Então, eu quero falar sobre isso com vocês. Deixa eu só
colocar aqui que eu sou professor e o professor adora slide, né? Então, eu vou colocar um slide aqui para passar para vocês, para ajudar vocês nessa aula de hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui o meu slide com vocês. Só um resumo breve aqui, vou passar para vocês um resumo breve da minha trajetória, mas no final da aula eu conto um pouco do meu testemunho, tá bom? Mas eu sou casado com a Bárbara, pai da Heloísa, essa moça de 12 anos, minha esposa, linda, essa mulher virtuosa que o Senhor me deu a honra de ser casado. Eu sou pastor missionário, atuo em missões desde 2014 e sou missionário integral desde 2017, né? Como eu já falei, eu sou natural de Anápolis, Goiás. Eu sou pastor na Casa Revival, que é uma igreja na Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, em São João de Meriti. A gente está bem do lado do Rio de Janeiro capital. E a Baixada Fluminense, ela não é tida com bons olhos, mas graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas aqui, e da onde ninguém acha que pode sair algo bom, Deus tem levantado pessoas aqui boas, pessoas tementes ao Senhor, e tem sido uma honra para mim servir aqui nessa igreja. Vamos lá. Então, 3 passos para a gente ser mais parecido com Cristo. Espero que vocês tenham pegado água, papel e caneta. Não se preocupem, eu vou liberar esses slides para vocês no final, tá bom? Depois eu jogo ali no grupo para vocês terem acesso a esses slides, para vocês estarem olhando, né? E sempre consultando, para estar nessa busca de ser mais parecido com Cristo sempre. Em todas as nossas ações, a gente precisa buscar ser mais parecido com Cristo. Lembro do seu testemunho, papel e caneta na mão. Ó, Joana, que legal. Lembra do meu testemunho. No final, eu vou falar mais um pouquinho sobre o meu testemunho, né? Primeiro, vamos para a parte importante, que foi o convite que eu fiz para vocês, né? De entregar esse conteúdo para vocês, mas no final eu vou contar meu testemunho, sim. Vou contar ele resumido, mas é importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa para ser mais parecido com Cristo, é intimidade com Deus. Então, é fundamental nós termos intimidade com o Senhor. Pode parecer muito óbvio, tá, pessoal? Eu estou falando isso para vocês, mas é o óbvio mesmo. A gente precisa do óbvio, a gente precisa estar conectado com Deus. Ter intimidade com Deus é algo fundamental que todo cristão precisa. Fazer as suas devocionais, fazer as suas orações diárias, estar em comunhão com o Senhor diariamente. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente não pode pregar alguém que a gente não conhece. Não tem como a gente falar de Jesus se a gente não se relaciona com ele. A primeira coisa que o Senhor quer de nós é a gente amar a ele, é a gente se relacionar com ele, é a gente ter essa intimidade com ele. Não adianta nada a gente querer pregar o evangelho para várias pessoas se a gente não se relaciona, porque a gente só fala daquilo que a gente vive. A gente só vai falar daquilo que a gente já viveu. E se a gente não viveu experiências com o Senhor, se a gente não conheceu ele plenamente, logo nós não temos a autoridade para falar dele. E eu já vi muita gente fazer ativismo, né? Eu passei boa parte da minha história em relação às missões, atuando diretamente com missões. Eu já vi muita gente fazendo muita coisa para Deus e esquecendo de perguntar para ele se ele quer. Então, um erro muito grave que as pessoas cometem é fazer o para Deus, e não fazer com Deus. Porque a partir do momento que você faz com o Senhor, se torna totalmente diferente, porque você está ouvindo a voz dele. Eu já participei de missões, de evangelismos, com muitas pessoas que estavam fazendo para Deus. Não, eu estou fazendo isso aqui para Deus porque esperando alguma coisa em troca, né? E N fatores que, infelizmente, estava com um propósito errado. Às vezes, o que Deus quer de você hoje, nesse momento, é você ter intimidade com ele. É você orar, ir para o seu quarto todos os dias, fechar a porta e clamar a ele, clamar a presença dele, ter fome do Senhor. Então, primeira coisa é isso. Né? E aí a gente vai ter diversos textos que vão trazer essa verdade para nós. Tiago 4,8 vai dizer: cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos pecadoras, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, Tiago vem trazer essa verdade. É importante a gente se achegar a Deus. Né? Outra verdade também está em João 15,15.
Já não chamo vocês de servos, aqui o próprio Jesus dizendo, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então, o próprio Jesus, ele já está falando aqui, olha, vocês não são meus servos, por mais que a gente está servindo ao Senhor, né? A gente tem a noção e tem a certeza que nós somos servos de Cristo, servos de Deus. Só que Jesus, ele vem e diz, mas eu não chamo vocês só de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque ele se relacionava com os discípulos. Aqui ele falando com os discípulos. Então, eu quero que você e eu sejamos chamados de amigos, não apenas servos. Porque o servo, ele faz aquilo que ele é ordenado a fazer. E ele não sabe do propósito porque o seu Senhor está mandando ele fazer. Mas nós somos amigos e também somos filhos de Deus. E ele nos deixa saber o porquê que nós estamos fazendo tudo. E Deus nos entregou a palavra dele de uma forma tão clara. A palavra do Senhor é tão viva que ela nos revela qual o objetivo final da gente estar pregando o evangelho. Qual o objetivo? A gente não está pregando o evangelho para ser salvo. A gente não está pregando o evangelho só para ir para o céu. Porque quando você foi salvo, a salvação ela vem somente pela fé, não por obras. Ir ao céu, você já ganhou na sua salvação, então você não precisa pregar o evangelho. Mas a partir do momento que você entende que você é amigo, que você é filho, não apenas servo, né, vira essa chave, eu quero fazer parte do reino, eu quero ajudar o reino a cumprir o propósito que está na palavra do Senhor. Então isso traz muita clareza para nós. Segundo ponto muito importante é amar ao próximo. Novamente, parece ser muito óbvio, e realmente é muito óbvio, né? Porque Jesus, quando ele está nos ensinando, né, na palavra do Senhor, quando ele dá o sermão do monte, ele entrega as suas ordens para nós, aquilo que ele pede para que a gente faça, ele resume os 10 mandamentos em dois blocos. Então, como se ele tivesse reduzido as duas placas da lei, dos 10 mandamentos, em duas leis. Amarás o Senhor seu Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Então, essa intimidade com o Senhor, que é o primeiro ponto, está dentro dessa primeira parte. E aí Jesus vai completar, e ame o seu próximo como a você mesmo. Então, amar o seu próximo é fundamental nas missões. E para também você ser mais parecido com Cristo. Tem uma frase que ela marcou muito meu coração, que ela diz assim, o político olha para a multidão e espera pelos votos daquela multidão, ele espera um benefício daquela multidão. O comerciante, quando olha para a multidão na porta da sua loja, ele fica alegre por conta das vendas que ele vai fazer, ele está esperando algo em troca. Mas Jesus, quando ele olha para a multidão, ele olha com compaixão. Não olha como alguém que está esperando algo acontecer. Ele não está esperando que a multidão traga algum benefício para ele, mas ele se põe à disposição da multidão. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Amar o nosso próximo é fundamental, porque a partir do momento que você olha para as pessoas com compaixão, a chave vira. E, infelizmente, né, aqui, quem falou aqui, falou que é de Aparecida de Goiânia e Brasília, e eu estou na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Nós vivemos em metrópoles, eu não sei os outros participantes de onde são, mas se você também vive em uma metrópole, uma grande cidade, uma capital, a vida ela é muito corrida, ela é muito frenética, e infelizmente a gente começa a olhar para as pessoas no dia a dia. Você vê um morador de rua, você já ignora ele. Você vê pessoas passando por necessidade, como você está nessa correria da vida, nessa correria do dia a dia, você começa a perder a compaixão pelas pessoas. Você olha para um morador de rua, você olha para um usuário de drogas, você olha para pessoas que estão passando necessidade, e você, por conta da correria, e por conta de tanta gente
que usa isso para extorquir outras pessoas, a gente começa a olhar para essas pessoas sem compaixão. A gente olha para elas como só mais um. Você ignora, essa pessoa fala com você na rua, você passa, ignora essa pessoa. E não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que a gente haja com compaixão. Ele olha para nós e fala, olha, ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus, ele é tão fantástico que ele não fica só nisso, né? Ele não vai ficar só nisso. Eu quero até ler alguns textos com vocês aqui sobre amar o próximo, né? João 15:17, a gente acabou de ler João 15:15, onde Jesus fala sobre nós não sermos mais apenas servos, mas sermos chamados de amigos por ele. E aí no verso 17 ele diz, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então Jesus, primeiro ele vai dizer, olha, ame o seu próximo como a você mesmo. E só de você amar o seu próximo como a você mesmo, você já vai começar a ter compaixão, você já vai começar a ter empatia pela dor das outras pessoas. Infelizmente, a TV, a internet e outros meios de comunicação, ela tirou muito isso da gente. A empatia, a compaixão das pessoas. Só que Jesus, ele vai falar no sentido oposto. Ame o seu próximo como você quer ser amado. Você gostaria de estar passando por algum problema e ninguém te ajudasse? Você gostaria que alguém ficasse decepcionado com você porque você não teve empatia pela dor dela? Então, Jesus ele vem nos ensinar isso. Só que ele vai além também. 1 João 4:7 vai dizer, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, aqui, João, nessa carta, ele vai trazer essa verdade, que se nós amamos, se nós agimos com compaixão, se nós tratamos as pessoas da mesma forma que nós queremos ser tratados, nós somos procedentes de Deus. E na continuação desse texto, ele vai dizer que aqueles que não amam, eles não são da família de Deus, eles não conhecem a Deus de verdade. Aqui em 1 João 4:20, né, na continuação desse texto, lá no finalzinho, e se alguém disser, amo a Deus, mas odiar a seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha quão enfático João ele é. Ele primeiro vai dizer, aquele que ama o seu irmão, esse conhece a Deus, ele procede de Deus, porque o amor vem de Deus. E aí ele já adverte, mas se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, porque esse irmão te magoou, porque esse irmão chateou você com alguma atitude dele, ou se você não agiu com amor com a pessoa que está lá na rua precisando de uma ajuda, Deus está virando para nós aqui, João está virando para nós e fala assim, você está sendo mentiroso, porque você não ama, você não está demonstrando amor por essa pessoa. E aí, voltando ali em João 15:17, que eu falei que Jesus ele é mais enfático, porque em João, Jesus vai dizer para os discípulos, ele vai dar uma ordem aos discípulos. Agora não me falha a memória a referência desse texto, mas ele vai dizer, amem os seus irmãos como eu vos amei. Qual amor maior daquele que dá a vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos? Então, o que Jesus faz aqui? Ele piora um pouco o nosso amor ao próximo. Porque a partir de agora, quando ele fala isso para a gente amar como ele amou, o que ele fez por nós? Ele morreu na cruz por nós, ele se sacrificou para nos salvar. E aí, quando ele fala, amem como eu vos amei, ele está falando, se necessário, morram pelos seus irmãos. Morram pelas pessoas que você ama. Morra pelo seu próximo. Então, Jesus, ele bate mais forte na gente. Enquanto a gente acha que eu tenho que amar como eu quero ser amado. Não é só isso. Você tem que, se necessário, dar até a sua vida. Né? Isso é muito forte. E eu vejo poucas pessoas trazendo essa verdade. E o terceiro ponto para a gente ser mais parecido com Cristo é servir com dedicação. Servir com dedicação muda tudo. Porque Jesus, ele se sacrificou por nós. Ele morreu naquela cruz. É claro que nós não temos a capacidade de salvar ninguém.
mas nós temos a capacidade de servir com dedicação, de servir como Jesus nos serviu, de se humilhar, de se esvaziar de si mesmo, esvaziar-se de Deus, da divindade, né? Jesus é Deus. Ele se esvaziou de todo o seu senhorio e se humilhou à forma de criatura. Criador de todas as coisas se humilha e se torna criatura para morrer no nosso lugar, para morrer por nós. E aí ele vai falar, olha, sirvam com dedicação. O meu sacrifício ele não foi em vão. Sirvam com dedicação, amem os seus irmãos. A gente precisa seguir os exemplos de Jesus. E tem alguns textos que eu queria trazer para vocês, que eu acho fantástico, que a gente precisa colocar isso no nosso coração e guardar muito bem guardado. 1 Timóteo 5,8, Paulo vai dizer, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que um descrente. Esse versículo parece ser simples, mas ele é muito complexo, porque, principalmente nessa geração, filhos negligenciando seus pais, tantos filhos abandonando os pais em asilos, e nós vemos também pais desistindo dos seus filhos. E aí Paulo ele vai dizer, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, esse negou a fé. Então, o primeiro campo missionário que nós temos é a nossa casa, é a nossa família, aqueles que moram junto conosco. E quantas vezes a gente vê muitos irmãos negligenciando as suas casas, irmãos que preferem ficar na igreja do que estar em comunhão com a família. Isso é muito sério e muito importante de trazer esse alerta, porque servir com dedicação é primeiro cuidados da nossa casa, cuidar dos nossos pais, quem tem filho, cuidar dos seus filhos, amar os seus filhos incondicionalmente, fazer sempre o melhor para eles. E fazer sempre o melhor é também corrigir, educar, porque nós vivemos numa geração hoje em que a gente vai muito para os extremos. Ou a gente educa, é rígido até demais, ou a gente não faz nada, deixa os filhos fazerem o que quer. E nós vemos filhos mandando nos pais hoje. Se o filho gritar mais alto, o pai e a mãe abaixam a cabeça. Está errado também. Então, o que Paulo vem trazer em Timóteo está falando sobre isso. Nós precisamos cuidar da nossa casa, porque senão a gente está negando a fé e é pior do que um descrente. Quantos missionários que eu ajudei a se tornar missionários que estavam querendo ir para o campo missionário para fugir da responsabilidade da família, para ficar longe dos seus familiares. Eu falei, não vai não, volta. Sua missão é em casa. Se você não consegue se relacionar com a sua família, e você não consegue evangelizar a sua família, não adianta querer ir para a África. Primeiro é a sua casa. É duro de falar e às vezes é duro de ouvir, mas é necessário, a gente precisa. Mateus 23:11 vai dizer que mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Ficou emendado ali, mas é maior entre, né? Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. E aí a gente entra num outro extremo agora falando de igreja, porque nas igrejas a gente vê pessoas querendo ser aplaudidas porque fizeram missões, porque fizeram evangelismos ou porque fizeram qualquer coisa na igreja. Querem ser aplaudidas e reverenciadas, não, porque eu fiz tal coisa, ninguém estava fazendo. Meu querido, minha querida, se você fez uma coisa que ninguém estava fazendo, era porque era para você fazer mesmo. Deus colocou no seu coração para você fazer, não era para outra pessoa fazer. E não é por isso que você tem que ser aplaudido. Olha o que Jesus vai dizer, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quantas das vezes, lavando o banheiro, Deus falava comigo? Banheiro da igreja, lavando banheiro de igreja, limpando o chão da igreja. Eu sentia a presença de Deus de uma forma tão plena que eu escutava Deus falar comigo. Escuto, na verdade, não, nunca parei, né? Sempre a gente está nos mutirões. Nossa igreja aqui no Rio está em construção. Então tá em obra, sempre tem que fazer faxina e a gente está sempre servindo. Então, quantos pastores eu já vi que
eu tô lendo um livro recentemente que fala sobre sobre ministério, e nesse livro o autor, um pastor norte-americano, ele fala muito sobre isso de ministérios de uma pessoa só, ministérios de um homem só, que esse pastor, esse fundador da igreja, ele é um homem só e ele tem que ser adorado, e está totalmente errado. O único que deve ser adorado é o Senhor. A igreja, ainda mais na igreja, é claro que a gente também não pode ir para outro extremo. Qual que é o outro extremo? Não, então a gente não vai elogiar ninguém. Ele tem que ser servo. Não, você precisa elogiar, você precisa motivar as pessoas a continuarem servindo ao Senhor. Só que ser aplaudido, ter esse reconhecimento, ficar fazendo algo por isso, tá errado. 1 Coríntios 10:31 vai dizer: quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a glória do Senhor. Então, se Paulo está trazendo isso, quer dizer o quê? Se eu estou lavando o banheiro da igreja, não é para mim ser elogiado, mas é para a glória do Senhor. Se eu estou no meu trabalho, desempenhando uma função ali que o meu patrão está me pagando por isso, é para a glória do Senhor, não é para a glória do patrão. Quando você entender que tudo que você faz é para a glória do Senhor, você vai entender que servir com dedicação é maravilhoso, porque você agora não está fazendo porque você é obrigado, porque seu chefe te mandou, mas você está fazendo porque você tem que fazer o melhor, porque tudo que você faz é para a glória de Deus. Olha que fantástico. Continuando, João 15, do 12 ao 14, vai dizer: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Então, estava aqui o texto que eu não estava lembrando, né? Falei agora há pouco desse texto. Então, é João 15, do 12 ao 14. Jesus vai dizer isso. Nós devemos amar uns aos outros assim como ele nos amou, dando a vida dele pelos nossos irmãos. Então, servir com dedicação é a gente amar e fazer as coisas sem esperar reconhecimento ou aplauso, mas fazer buscando glorificar o nome do Senhor. Então, esses três passos, esses três passos que eu passei para vocês, eles são muito importantes. E aí eu quero trazer também os erros que as pessoas têm feito na hora de servir com dedicação. Porque o nosso intuito aqui é falar sobre missões e evangelismos. E isso está totalmente ligado com esse terceiro passo, que é servir com dedicação. Então, tem muita gente errando na hora de fazer isso, de servir com dedicação. Então, qual que é o jeito errado de servir? Primeiro ponto importante. O jeito errado de servir quando você quer fazer evangelismo e missões. O primeiro ponto é a falta de contexto cultural. Nós precisamos, quando formos fazer evangelismos, entender o contexto cultural da pessoa que a gente vai fazer evangelismo. Aqui, se você está indo para um bairro carente, se você está indo para uma outra cidade fazer missões, se você está encontrando pessoas de outras realidades que a sua, você precisa entender o contexto cultural. Entender as tradições que essa pessoa tem. Digamos que você vai para uma tribo indígena. Eles têm cultura, tradições, crenças, valores totalmente diferentes do que você está acostumado. E aí, se você já chegar lá sem estar preparado para esse contexto cultural, você vai ofender eles. E da mesma forma, é você, por exemplo, no meu caso, eu estou no Rio, e eu entro numa comunidade, numa favela, e vou pregar ali para aquelas pessoas. Se eu não entender o contexto cultural dessas pessoas, eu vou ofender elas. E pode dar um problema sério, né? Pode dar um problema muito sério eu ofender as pessoas querendo enfiar o evangelho goela abaixo. Por isso que é importante a gente aprender a analisar a cultura das pessoas. Na sua cidade, você pode estar morando numa realidade e você ir numa região carente é uma realidade totalmente diferente na mesma cidade. Da mesma forma aqui no Rio, na região que eu moro, para uma comunidade, uma favela, é uma cultura, é uma realidade totalmente diferente. Então, primeiro eu preciso entender a cultura dessas pessoas, para mim agir com respeito, não tirar a dignidade delas, não ofender elas por conta dessa falta de contexto cultural. Outro ponto, abordagem imperialista. Esse é muito sério, porque você quer
colocar como se você fosse a pessoa certa e a outra pessoa tivesse errada. Não pode. De forma alguma, você não pode fazer isso. Porque essa pessoa, se você chegar lá, como se você fosse superior a ela, tanto culturalmente como espiritualmente, né, religiosamente, você chegar lá como se você fosse superior e aquela pessoa tivesse um nível abaixo, e ela perceber isso, você perdeu essa pessoa. Nem adianta, você pode contornar tanto que você quiser, que não vai dar certo. Porque essa pessoa, a partir do momento que ela se sentiu ofendida e se sentiu menosprezada, ela fechou o coração dela. E tudo que você falar dali em diante. Então, o conselho que eu dou para você não desistir é: olha, me desculpe, eu agi de forma errada, vamos começar de novo, vamos tentar de novo, o que eu fiz aqui realmente está errado, porque isso vai afastar as pessoas de você, isso vai interferir no resultado do seu evangelismo, no resultado da sua missão, tá? Outro ponto importante que é desconsiderar as necessidades locais. Então, é preciso a gente entender qual a necessidade. Você indo para uma tribo indígena, você indo para uma favela, para uma região carente, aonde você for, você precisa considerar as necessidades locais, porque, como eu falei, a realidade dessas pessoas pode ser muito diferente da sua. Então, você precisa considerar as necessidades locais, porque às vezes pode ser um problema de saneamento básico, pode ser vários outros problemas, e você não considerar isso na hora de estar fazendo o seu evangelismo, pode dar tudo errado. Né? Da mesma forma que assim, a abordagem imperialista pode ofender, essa falta de entender, esse desconsiderar as necessidades locais, pode ofender as outras pessoas também. Então, a gente precisa entender qual a realidade. Né? Você vai analisar primeiro a cultura, né? Falta de contexto cultural, você precisa analisar primeiro a cultura. Beleza, analisei a cultura, preciso olhar para as necessidades daquela região, daquela cidade ou daquele bairro, da onde eu estou indo, da onde que eu vou evangelizar. Isso pode ser até no seu trabalho, tá? Porque você pode estar tentando evangelizar uma pessoa e está cometendo esses erros. Não está considerando as necessidades locais, não está considerando a cultura dessa pessoa. Digamos que essa pessoa é de outra religião, e aí você chega querendo, sem querer ofender, mas ofende. Então, é preciso considerar isso. E um outro ponto muito sério e muito grave é a dependência perpétua. Parece que assim, perpétua, como assim, né? Como entender essa dependência perpétua? Você vai para uma comunidade e você vê que aquela comunidade é uma comunidade muito carente e as pessoas ali precisam de ajuda imediata, de alimento, né? Estão passando fome. E aí você levanta cestas básicas e leva. Só que se você não entrar com um projeto para ajudar as pessoas a arrumar emprego ou uma nova profissão, né, cursos profissionalizantes, vai entrar essa dependência perpétua. O que é isso? Ela vai depender sempre da sua ajuda. E nas missões, o objetivo não é prender ninguém a você, é você, se necessário, ensinar a pescar. Né? Você dá o peixe para a pessoa que está passando fome, mas ensina ela a pescar. Ensina ela a correr atrás, ajuda ela, capacita ela, desenvolver projetos sociais nessa frente. Então, é importante. A Joana perguntou como considerar as necessidades locais. É bem linkado com a dependência perpétua, Joana. É você, por exemplo, ir nessa comunidade e entender qual a necessidade dela. O que ela precisa para executar, para mudar aquela realidade. Se é uma região que precisa de trabalho, se é uma região que precisa de renda, ter formas de renda, você olhar para essa necessidade. Vou beber uma água aqui, gente, falando demais. Você precisa olhar para a necessidade dessa pessoa e ajudar ela a solucionar esse problema. A olhar para essa realidade e entender que ela precisa solucionar ela, só precisa achar um emprego, precisa buscar
tá melhorando a realidade dela. E aí é onde já cai junto com a dependência perpétua. Por quê? Porque se você sempre está dando cesta básica, se você está sempre socorrendo essa pessoa, ela vai se tornar dependente de você, ou da missão, ou do projeto que você está executando. Então é necessário ajudar a pessoa que está passando essa necessidade, mas ajudar ela também a formas de renda, com o que ela pode trabalhar, desenvolver cursos profissionalizantes, se for possível, né, tentar inserir ela no mercado de trabalho, então, para que não haja essa dependência perpétua. E quinto ponto, que é muitíssimo importante, não é porque ele é o quinto que ele é menos importante do que os outros, mas é a falta de sensibilidade espiritual. Primeiro ponto, é um conselho que eu dou para todos os meus alunos: vai fazer evangelismo, tira um tempo de oração, se possível, faça até jejum. Evangelismo ou missões, ou vai começar um projeto social num bairro carente, vai fazer qualquer coisa nesse sentido. Se o foco dessa missão, desse evangelismo, é esse, pregar o evangelho de Jesus, tire um tempo de oração, se necessário, se possível, faça jejum, porque a falta de sensibilidade espiritual pode atrapalhar. Por quê? Porque o Espírito Santo, você precisa estar alinhado com o Espírito Santo. Você precisa estar sensível ao Espírito Santo para agir da forma correta, para usar as palavras corretas, porque até o nosso evangelismo ele não é 100% eficaz. Nós precisamos que o Espírito Santo entre no coração daquela pessoa e faça com que ela entenda aquilo que nós estamos falando para ela. Por que o evangelho é loucura para quem não crê, para o mundo? Porque falta o Espírito Santo. Algum tempo atrás, um comediante nacionalmente conhecido falou que mais ele lia a Bíblia, mais ateu ele era. E aí um monte de cristão caiu matando nele, começou a querer cancelar o cara, começou a falar, gente, ele não tem o Espírito Santo, ele não vai entender. Enquanto ele não se converter e ter a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo é quem abre as nossas mentes, é quem ilumina o nosso coração para a gente conseguir entender a Bíblia. Porque sem o Espírito Santo a gente nem vai entender a Bíblia. Então, a falta de sensibilidade espiritual na hora de fazer a missão também não pode, não é possível. A gente precisa ter essa sensibilidade, precisa entender, juntando esses 5 pontos, a gente precisa entender que impor uma religião para as pessoas não vai resolver. Olha, se a gente levantar uma estatística, e eu tenho esses dados, eu só não estou com eles aqui, de como as pessoas se convertem ao cristianismo, como elas conhecem Jesus, uma grande parte, se eu não me engano, vai dar uns 30 a 35% é por amizades. Então, primeiro, a gente precisa ser amigo da pessoa, para ela sentir confiança em nós. Qual que é o problema do evangelismo que quer enfiar Jesus goela abaixo? É aquele evangelismo do terrorismo, que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Meu amigo, a pessoa nem acredita no inferno. Você falar isso para ela, vai fazer o quê? Então, a partir do momento que você se relaciona com ela, tem uma amizade com ela e vai falando de Jesus, olha, você vai ouvir os problemas dela, e nesse ouvir os problemas dela, olha, você já passou por isso, né? Você vai falar, olha, eu já passei por isso, e, nossa, a minha fé me ajudou muito. Jesus me ajudou muito a superar esse problema. E aí você começa a contar as suas experiências, começa a mostrar Jesus para essa pessoa, para que ela fique com um desejo de querer passar pelo que você passou, de viver o que você viveu. Por isso que o evangelismo goela abaixo não funciona. Não adianta. Tem muita gente que fala, fulano veio pelo amor ou pela dor, né? Porque teve um problema. Não, todos vieram pelo amor. O amor de Jesus naquela cruz foi quem trouxe todos os cristãos a conhecerem Jesus. E aí nós precisamos ter essa sensibilidade, ter esse entendimento que é importantíssimo, nós sermos amigos das pessoas. Só voltando à estatística que eu falei para vocês, de 30% a 35% é por conta das amizades, de 25% a 30% é pelos familiares,
E só uma porcentagem bem menor é por programas de televisão, por pregações, cultos, por outros meios. Uma pequena porcentagem, esses outros que eu falei, vai dar 2%, 4%, mas a sua maioria é pelos familiares ou pelas amizades. Então, primeiro, nós precisamos buscar ser amigos das pessoas, ajudar as pessoas nos problemas que elas estão enfrentando e apresentar Jesus nesse processo. Por que que um missionário ou um evangelista, ele sempre vai estar executando esse trabalho de visitar as pessoas, de passar um tempo no campo missionário? Porque não é eu organizar um evangelismo numa praça e eu achar que todo mundo vai se converter ali. Pode acontecer? Pode. O Espírito Santo, ele é capaz de fazer isso. Só que são casos raros. A maioria das vezes a pessoa se converte através do relacionamento com você, através da amizade com você, de você contar suas experiências para ela, de ouvir os problemas que ela está passando e aconselhar ela conforme a vontade do Senhor, conforme o desejo que Jesus coloca em nós. Por isso que essa sensibilidade espiritual, ela é muito importante, porque você precisa estar sensível ao que o Espírito Santo está ministrando para você ministrar na vida dessa outra pessoa. Então, isso é importantíssimo. Beleza, pastor, você falou aqui como como fazer da forma errada, né? Como fazer da forma errada, você falou. Agora vamos fazer da forma certa, né? Vamos falar da forma certa. Então, como servir com dedicação? Que é o terceiro passo para a gente ser mais parecido com Cristo, né? Servir com dedicação. Então, vamos lá. Josué 1:8 vai dizer assim: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então aqui, Josué, lá no Antigo Testamento, né, depois de sair do Egito, né, do Êxodo, está no deserto e vai entrar na Terra Prometida. Josué, ele traz essa informação para a gente. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Tudo que nós precisamos saber está na palavra do Senhor. Né? Tudo que você precisa para servir com dedicação, para cumprir o seu propósito com excelência, para cumprir a vontade do Senhor, fazer evangelismo, fazer missões, servir a sua igreja local, a Bíblia é o nosso manual de regras de fé e prática. Né? Você pode ter cursos complementares, livros para te ajudar? Pode. Mas tudo está na Bíblia. Né? O nosso manual está na Bíblia. Aqui vocês estão vendo aqui uma parte dos meus livros aqui atrás. Eu amo ler, gosto muito de ter livros para me ajudar, né? Como eu já citei até um livro que eu estou lendo sobre casas de glória, sobre ministério, né, das igrejas, e tem me ajudado muito. E é bom, né, essa leitura complementar. Mas a base dessas leituras complementares tem que ser a palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina tudo que nós precisamos para servir com dedicação. Salmo 119 vai dizer: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Salmo 119 é fantástico, ele traz, é o maior salmo da Bíblia, né? Eu lembro quando eu era criança que nos acampamentos, se a gente aprontasse muito, os líderes do acampamento iam colocar a gente para ler o Salmo 119 de madrugada. E todo mundo morria de medo do Salmo 119. Mas o Salmo 119, ele traz verdades maravilhosas para nós, né? Um salmo lindo. E aí, o salmista, ele vai dizer: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Então, entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, né? O próprio salmista está dizendo aqui: desvenda os meus olhos. Por quê? Porque sem o Senhor abrir a nossa mente para compreender a palavra do Senhor, a gente não vai entender. Por isso que o ateu não entende a Bíblia. Por isso que outras pessoas querem atualizar a Bíblia, né? Outros artistas falaram recentemente que a gente precisa atualizar a Bíblia. Ela é viva, ela não precisa de atualização. Tudo que a gente precisa saber está nela. E ela fala de todos os assuntos. Não existe nenhum assunto que a Bíblia não fala. Tudo aquilo que você achar, assim, eu acho que isso aqui não está na... Não tem ninguém... Nada disso está na Bíblia. Tem.
É só procurar que você vai achar. Por isso que o salmista está dizendo, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Servir com dedicação é buscar a palavra do Senhor todos os dias. É estar alinhado com a palavra do Senhor todos os dias. Olha o que o Salmo 119, no verso 34, vai nos dizer. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então, aqui, a gente tem também uma mensagem muito importante, que é guardar a palavra do Senhor no nosso coração. A Joana falou, Salmo 119 é sensacional, exatamente, Salmo 119 é sensacional. Ele traz muitas verdades para nós. E buscar estar alinhado com a palavra do Senhor, entender como guardar a lei do Senhor, a gente vai cumprir os 2 primeiros passos, que é se relacionar com Deus, é ter intimidade com Deus, e amar o nosso próximo como nós queremos ser amados, agir como Jesus agiria. E servir com dedicação é a junção desses 2 primeiros passos. Né? Você só vai conseguir servir com dedicação se você buscar estar na presença do Senhor, estar tendo intimidade com o Senhor, se relacionando com Ele e amando o seu irmão, agindo com compaixão, agindo com empatia com a dor das pessoas que estão com você. O Atos 17:11 vai dizer assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, é interessante isso estar aqui em Atos, porque ele está mostrando para nós a importância de meditar na palavra do Senhor. A importância de você verificar se realmente aquela pregação que o pastor deu no domingo está em concordância com a palavra do Senhor. O que Atos 17:11 está dizendo é isso. Os bereanos, eles eram mais nobres porque depois de ouvirem os sermões, depois de ouvirem as pregações, eles examinavam as escrituras para ver se realmente era aquilo que aquela pessoa estava falando. E, sinceramente, achar pessoas que fazem isso hoje é raro. Né? Uma tarefa para vocês fazerem, todos os cultos que vocês forem, você não vai fazer isso para questionar o pastor, para ver se ele não falou nenhuma heresia, mas para você alimentar a sua fé, para você olhar para aquilo que o pastor ministrou no culto, e durante a semana você anota isso, e durante a semana você vai conferir na Bíblia, deixa eu ver se o que o pastor falou realmente está na palavra do Senhor, se tudo aquilo que ele disse faz sentido. E aí, Atos 11 vai dizer, ó, eles eram mais nobres porque eles faziam isso. Quantos pastores também, né? Aí a gente já vai para outro lado, que os pastores que não gostam de ser questionados. Ah, não, você está se levantando contra o anjo do Senhor, né? Contra o responsável pela igreja. Não, isso é bíblico. É claro que você não vai agir na rebeldia. Digamos que o seu pastor fale, né, algo que não estava ali na palavra do Senhor, você conversa com ele. Eu já fiz isso muito com os pastores da minha igreja, com os pastores da Casa Revival, hoje, né, eu sou um dos pastores, então, tem vezes que eu chego neles e falo, cara, eu acho que o que você falou, acho que não está muito certo, não, vamos conferir junto? E aí a gente confere junto, vê, e já teve vezes deles falar, não, realmente, eu errei aqui, o jeito que eu falei deu um duplo sentido, e não existe duplo sentido na Bíblia, né, o sentido da Bíblia é único. E isso é recíproco entre eu e eles, de um verificar a pregação do outro, de um olhar a pregação do outro e ver se realmente está em concordância. Isso faz com que a gente cresça. Né? Infelizmente, tem pastores que não têm essa maturidade, mas a gente segue, né? Certo? Entenderam, meus irmãos, como servir com dedicação, como entender esses 3 passos. Quero até pôr aqui se vocês têm alguma pergunta em relação a isso, porque aí a gente vai passar para outro conteúdo agora. Né? A gente falou dos 3 passos e como servir da forma errada e como servir com dedicação da forma correta. Se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, podem colocar aí nos comentários, enquanto eu tomo a minha água aqui. A Joana falou que entendeu.
Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente vai seguir, tá bom, pessoal? Vamos para o próximo conteúdo que eu quero passar para vocês. Então, próximo conteúdo eu quero falar um pouco do meu testemunho, quero contar para vocês um pouco do meu testemunho. Opa, peraí, acho que temos uma pergunta. Como podemos instruir alguém que está servindo para homens? Como podemos instruir alguém que está servindo para homens? Tu diz, deixa eu só te entender, Lara. O servindo para homens, a pessoa está buscando fazer só o que o pastor manda. Seria isso? Tipo assim, fazer só o que as pessoas pedem. Não está focado em servir para Deus. É isso? Isso, show. Então, um bom texto para você apresentar para essa pessoa é 1 Coríntios 10, 31. Tentar exortar com amor. Primeiro ponto. Primeiro ponto é você exortar ela com amor. Então, assim, olha, irmão, você pode chegar e falar, eu acho que eu posso estar equivocada, mas eu senti no coração que eu queria falar algo para você. Eu acho que você está... deixa eu só tentar imaginar aqui, né? Eu acho que a forma como você está servindo, você não está servindo diretamente para Deus, você está buscando reconhecimento, você está buscando ser aplaudido, né? Buscando receber elogios da liderança da igreja. E 1 Coríntios 10, 31 vai dizer que a gente tem que fazer todas as coisas para a glória de Deus. Que fazer coisas que não são para a glória de Deus também é pecado. Por que os espíritas kardecistas não vão para o céu? Eles fazem tanta caridade, eles fazem tantas coisas boas, eles ajudam tantas pessoas, por que eles não vão para o céu? Porque eles não estão fazendo isso para a glória de Deus. Primeiro, também, que eles não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Eles olham para Jesus como um ser iluminado para aquela época. Então, primeiro ponto, né? A salvação vem pela fé em Jesus como Senhor e Salvador. Então, eles não vão por isso. E também porque eles fazem caridade para pagar um karma. Eles ajudam o próximo para evoluir espiritualmente, né? Por isso. Por quê? Porque pecado, vou até dar uma aulinha sobre pecado aqui. Existem existem 3 tipos de pecado, não existem níveis de pecado, tá, gente? Não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. O que existem são níveis de consequência. Então, a consequência pelo seu pecado, dependendo do pecado, vai ser leve, dependendo, vai ser pesado, né? Mas os 3 tipos. Primeiro tipo, primeiro forma de pecado, fazer o que a palavra do Senhor manda a gente não fazer. Então, os 10 mandamentos: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás nada do seu próximo. E aí você faz isso, é pecado. Então, tudo que a Bíblia diz para não fazer, você faz, é pecado. Também, tudo aquilo que a Bíblia diz para você fazer e você não faz, também é pecado. O que a Bíblia manda a gente fazer? Ser honesto, ser bondoso, amar o nosso próximo, agir com compaixão. Tudo que a Bíblia diz para a gente fazer e a gente deixa de fazer, também é pecado. E o terceiro tipo de pecado é fazer as coisas que não é para a glória de Deus, né? O que Paulo vai dizer em Coríntios 10, 31. Tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Quando a gente começa a fazer para ser aplaudido, quando a gente começa a fazer para ser reconhecido, ou para agradar outras pessoas, a gente está deixando de fazer para a glória de Deus. Então, também é pecado. Como instruir uma pessoa que vive o falso evangelho? Vocês estão pegando, estão indo bem. Vamos lá, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui e a gente vai para esse, Adas. Esse é um ponto muito importante também. Então, você pode falar isso para ele, Lara. Pode falar que, olha, eu posso estar errada no meu julgamento, por isso que eu estou vindo conversar com você, porque eu não quero ficar com esse pensamento errado sobre você. Mas você pode perguntar, antes de falar sobre isso, pode perguntar para ele assim, por que você está servindo na igreja? Por que você está fazendo tal coisa? Escuta ele falar, né? Se ele falar, não, é porque eu quero agradar o pastor, eu quero agradar a liderança, aí você fala sobre isso. Olha, existem 3 tipos de pecado, e você está cometendo um pecado fazendo dessa forma.
porque você precisa fazer para a glória de Deus. Você não pode esperar reconhecimento, você não pode esperar aplauso, nem elogios. Se vir, glória a Deus, amém. A gente vai ficar grato quando é elogiado, né? Não é errado. Só que o nosso objetivo é adorar o Senhor e glorificar a Ele em tudo que nós fazemos. Então, aí você instrui ele. Se a pessoa achar ruim, ó, desculpa, eu só queria dar a minha opinião e tentar te ajudar. Você não quer minha ajuda, me desculpa, não queria ter te ofendido. Vida que segue, né? A gente tem que agir da mesma forma como Jesus agiria. Jesus vai dizer que se a gente não é bem recebido, a gente bate as sandálias, tira a poeira do pé e vai embora. Não insiste, não. Então, você, claro, exortando em amor, trazendo para ele de uma forma amável, né, amigável, show de bola. Então, né, tudo no goela abaixo, né, tudo de forma muito ríspida não traz bons resultados. Então, exorta em amor. Vamos para, acho que ficou claro, né, Lara? Tá de boa? Entendeu? Ficou claro? E aí eu já passo para a dúvida da Adas. Como instruir uma pessoa que vive o falso evangelho? Então, Adas, tem que pegar na onde está o erro. Eu faria assim. Eu já agi assim, eu já fiz isso, né? De pessoas que viviam no falso evangelho. Com certeza, muito obrigado. Show, Lara. Então, Adas, digamos que o seu pastor, ou o seu não, né? O pastor dessa pessoa que está vivendo o falso evangelho comece a falar heresias. Que aí, né? Aí é bem normal, se é o falso evangelho, né? E aí você senta com essa pessoa da mesma forma que eu falei para Lara, né? Exortando com amor, sendo amável, amigável. Eu falo, olha, eu estava assistindo uma pregação do seu pastor e ele falou uma coisa ali que não está na Bíblia. Vamos dar uma verificada aqui, vamos ver como que tá, o que está falando na Bíblia e o que ele falou, porque o que ele falou acaba sendo um negócio contrário à palavra do Senhor. Você gostaria da gente sentar para ver onde está o erro? A pessoa, beleza, vamos lá, quero sim. Então, seu pastor falou, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Pode parecer muito sem noção, e realmente é, mas o cara pregou isso na igreja. Num culto de domingo, igreja cheia, um pastor, que eu não vou falar o nome, né? Ele vai fazer uma pregação sobre obediência. Né? Tudo bem. A pessoa falou o versículo sobre obediência, estava indo super bem. Só que aí, lá no finalzinho da pregação, ele pegou e falou assim, olha, inclusive, Jesus, ele obedeceu a Deus. Ele foi obediente a Deus. Mas ele não amou a gente. Ele não amou. Quem amou foi Deus. Porque João 3,16 vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para morrer para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo, não Jesus, porque Jesus, inclusive, lá no Getsemane, ele ora e diz que, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, ele queria, ele não amou, ele só obedeceu, ele foi obediente a Deus. Sério, gente, o pastor falou isso no culto de domingo que a igreja é cheia. Só que o problema é que na segunda-feira, eu ia dar aula de cristologia para a galera que estava lá na igreja, assistindo essa pregação. Qual foi a primeira pergunta que os alunos fizeram na aula de cristologia? É o estudo de Cristo, tá, gente? A parte mais teológica sobre a pessoa de Cristo, né? A vida de Cristo, Cristo sendo Deus e falando sobre isso, né? É um estudo mais aprofundado sobre Cristo, cristologia. E aí a primeira pergunta que os alunos fazem é, pastor, ontem o pastor que estava pregando, ele falou isso. Mas Jesus amou a gente, véio. Como assim? E aí eu, digamos aí, perdi uns 30 minutos da minha aula explicando para a turma que Jesus amou sim, que o pastor tinha falado uma heresia. Infelizmente. Né? Então, mas a melhor forma de você confrontar alguém que está vivendo um falso evangelho é com o verdadeiro evangelho. É pegar onde estão os erros e mostrar para essa pessoa.
Por exemplo, eu já estive em uma igreja bem no início após a minha conversão, que essa igreja, o pastor falava muita heresia, muita heresia. E acabou que eu saí da igreja, porque eu tentei ajudá-lo. Nessa época eu não era pastor ainda, né? Eu tinha, como eu falei, recém-convertido, porque daqui a pouco eu ainda vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem, mas eu tinha recém-convertido e esse pastor falava muita heresia, mas como a minha base bíblica era uma base muito coerente com o evangelho, eu comecei a confrontar esse pastor. Eu falei, você está falando aí, não está na Bíblia, cara. Eu tentei ajudar ele. E depois de um bom tempo ele continuar falando heresia, eu falei, não adianta. Já tentei de todas as formas ajudar o cara, ele continuou falando heresia, eu vou embora. E aí, alguns irmãos da igreja me procuraram. Ô, Tim, por que você está saindo da igreja? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu não estou concordando com as coisas que o pastor está falando, e eu não quero manipular vocês, eu não quero isso, eu quero que vocês verifiquem tudo que ele está falando, se está na Bíblia ou não. Se vocês acharem que não, é por isso que eu estou saindo da igreja. Então, assim, eu não quero influenciar vocês, mas eu quero que vocês verifiquem, vejam se realmente o que está falando, ele está pregando, está na palavra do Senhor. Então, essa é a melhor forma de você confrontar alguém que está no falso evangelho. Verifica, olha se realmente está. Se a pessoa estiver disposta a sentar com você e a te ouvir, a ver os seus argumentos, você mostra para ela, fala, o pastor falou que Jesus não amou a gente, mas Jesus amou. Nós vemos textos aqui no começo da aula falando do amor de Jesus por nós, de dar a sua vida por nós. E quando Jesus vai dizer que afasta de mim esse cálice, é porque naquele momento, naquela situação que ele já estava sentindo o peso do pecado da humanidade. Só que aí as pessoas pegam só essa parte, né? Afasta de mim esse cálice. Mas a continuação vai dizer o quê? O que Jesus diz? Mas que seja feita a sua vontade. Então, quando ele sente o peso, isso aqui é muito, mas eu vou cumprir a sua vontade. E ele morre em amor a nós. Lembrando que Jesus faz parte da Trindade. Então, se Deus amou, Jesus amou também. É umas loucuras que a gente escuta. A Joana falou aqui, já conversei com uma professora que se dizia cristã, mas acreditava que pessoas boas podiam e mereciam ser salvas, mesmo sendo ateias. É exatamente o que eu falei, Joana. Sobre o kardecista, né? Sobre o kardecista. Eles não estão fazendo coisas boas para a glória de Deus, eles estão fazendo as coisas boas, a caridade, ou para pagar um karma, ou para ser aplaudido, ou para falar assim, nossa, eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo as pessoas, eu ajudo outras pessoas. Não é para a glória de Deus, tá errado, né? Entendeu, Alisson? Muito obrigado, entendi, show, pessoal, vamos lá. Se tiver mais alguma dúvida, ainda estamos nas perguntas aqui para a gente mudar o assunto. Show? Então, vou lá. Vou dar mais um gole na água, se alguém estiver digitando. Perfeito. Vamos então. Quero contar um pouco da minha história. Qual que é a minha história? Hoje, a minha missão é ajudar pessoas comuns a se tornarem missionários extraordinários. Eu quero que vocês vejam um depoimento do Guilherme. Todo cristão ele tem que ser, de alguma maneira, um missionário. Então, se você quer ser um cristão e um missionário extraordinário, né, que não necessariamente está indo para a África ou algum outro lugar desse, vai fazer missão na sua casa, esse curso é específico e perfeito para você. Fala galera, meu nome é Guilherme, eu participei dessa imersão aí com o Matheus, com o pastor Matheus Diniz, e antes de eu aprender o que era missão na escola, eu tinha uma visão completamente diferente do que eu tenho hoje, porque eu pensava que era um negócio muito mais distante do que eu poderia até alcançar. E depois de fazer o curso, eu entendi que eu posso fazer missão na minha casa, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho. Então, por isso que hoje eu sou um missionário extraordinário, que não é o que está necessariamente lá em tal lugar, mas na minha casa mesmo eu estou fazendo. Não quer dizer que eu sou o melhor do mundo, claro, mas eu estou fazendo a minha parte, beleza? Na minha vida, na minha sociedade. Tamo junto? Valeu! Então, vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem aí. Eu nasci em um lar cristão. Desde a minha infância eu fui ensinado a servir ao Senhor, né? Então, agora há pouco eu falei que eu, recém-convertido, vocês vão entender o porquê. Porque na minha adolescência, eu acabei me desviando, acabei saindo da igreja.
Eu fui criado na igreja, eu era convencido do evangelho, né? Meus pais sempre me levavam para a igreja, exemplos de pessoas que servem ao Senhor. Meu pai, vida inteira diácono, minha mãe no departamento de mulheres, muito ativa, até hoje, minha mãe está com 71 anos, até hoje, meu pai também, continuam servindo ao Senhor. Só que eu me desviei e fui parar num terreiro de Umbanda, me tornei pai de santo. Fiquei 2 anos ali, né, os piores 2 anos da minha família, um período muito delicado, que não me orgulho nem um pouco, literalmente, foram os piores 2 anos da minha família, e eu literalmente servia demônios ali. Sacrifício de animais, muita coisa que, né, por isso que eu falo que eu era convencido e não convertido. Só que aí depois desses 2 anos eu conheci Jesus de verdade. Jesus me resgatou daquele lugar, daquelas trevas que eu vivia, de uma forma extraordinária, né? Jesus usou pessoas para me tirar daquele lugar. E eu, depois que saí dali, conheci a Jesus de verdade, me converti de verdade, tive uma experiência genuína com ele. Não foi nada transcendental, não foi nada... No meio do louvor, na igreja dos meus pais, que é a igreja presbiteriana, Jesus tocou no meu coração e me chamou de filho, e aí as escamas dos meus olhos caíram, e eu só chorava, foi algo assim, não foi nada extraordinário, mas para mim ele tocou de uma forma que eu nunca tinha sido tocado. E aí depois disso eu decidi cair nas missões, servir ao Senhor da melhor forma possível. Fui fazer teologia, fiz teologia pelo Seminário Presbiteriano Renovado, Brasil Central, lá em Anápolis, seminário da Igreja Presbiteriana Renovada. Fiz teologia e me especializei em missões. Comecei a atuar em missões urbanas. Então, comecei nas missões na minha cidade, até hoje esse projeto existe lá na minha cidade, que é evangelismo com moradores de rua e usuários de drogas, onde a turma sai de madrugada, leva um lanche, um pão com mortandela, um suco gelado, um cafezinho, e para as pessoas que estão na rua, oferece esse lanche, e aí a partir do momento que a pessoa aceita esse lanche, a gente começa a falar de Jesus para essa pessoa. Começa a falar, conhecer ela, ouvir a história dela. Então, por que a gente não leva sopa, né? Já me questionaram, por que vocês não levam sopa? Porque a sopa esfria, e sopa fria é muito ruim. E aí, como o pão com mortandela, um presunto e queijo e o suco gelado, né, na bolsa térmica, ele dura muito tempo, porque todas as pessoas que a gente encontra na rua, a gente para e vai ouvir a história. Então, a gente fica ali com uma pessoa 1 hora conversando com ela, escutando a história dela, falando de Jesus para ela, e desde então, desde 2014 que eu comecei esse projeto não parou, e eu comecei a fazer mais projetos. E também me tornei professor, né? Implantamos uma escola de missões, comecei a ministrar sobre missões, me tornei missionário integral, entendi o que é o missionário extraordinário. Você pode estar se perguntando, o que é isso, né? O que é um missionário extraordinário? Existem 2 nomenclaturas principais que a gente ouve falar, que é o missionário integral, que é aquele que dedica as 24 horas do seu dia, e o missionário voluntário, aquele que faz uma viagem missionária uma vez por ano, que ajuda num projeto evangelístico da sua igreja, é de forma voluntária. Só que o missionário extraordinário é aquele que entende que aonde ele está, qualquer hora do dia, ali é um lugar para ele anunciar o reino de Deus. Seja no trabalho, na faculdade, na escola, na sua casa, no seu bairro, aonde ele está, se ele está na fila da lotérica, né, algo raro de se ver hoje em dia, né, a gente paga tudo pelo aplicativo, mas se a pessoa está na fila da lotérica, ali é uma oportunidade para ela pregar o evangelho. E aí, por isso, ele é um missionário extraordinário. Ele não é necessário, ele não precisa ser um integral, mas pode ser um integral também, mas ele não é só um missionário voluntário, que de vez em quando faz missão, mas ele entendeu que anunciar o reino de Deus é necessário para todas as pessoas, né? Cumprir o ID é para todas as pessoas. E aí eu comecei a dar aulas, e aí implantei uma escola de missões em Criciúma, Santa Catarina, que é a primeira turma dessa escola é essa da foto, né? Ali era uma igreja, a estrutura de uma igreja que a gente transformou em uma escola de missões, onde os alunos iam, ficavam 1 mês com a gente nas férias, janeiro ou julho,
e aula de manhã, de tarde, de noite, 3 semanas de teoria forte, pesada, e a última semana de prática. Ajudei também nossa, me deu um branco, na elaboração da grade do curso de missiologia de uma escola teológica em Anápolis, Goiás, na minha cidade, onde eu tive a honra de dar aula na primeira turma. O curso de missiologia dessa escola teológica chama Church College, né? Quem aí é de Goiás e está por perto aí deve conhecer a igreja Church Connect, e eu ajudei eles a elaborar a grade de matérias do curso de missiologia, e pude dar aula na primeira turma, e aí então parti em missões novamente. E aí eu desci, ajudando essas pessoas, dando aula lá em Criciúma, Santa Catarina, eu tive a necessidade de uma escola online, porque muitos alunos queriam ir estudar missões, só que não tinham condições de ficar um mês fora por causa de trabalho, faculdade, não tinham condições financeiras também de custear um mês de uma escola, que nas escolas normalmente é um valor alto para você fazer uma imersão dessa de um mês, e surgiu a necessidade de uma escola online para facilitar, para todas as pessoas poderem estudar missões e se capacitarem. E aí, então, surgiu a Missio School, que é uma escola de missões 100% online, com treinamento voltado para missões, onde eu sou um dos professores, né? Eu sou o fundador da Missio School, mas nós temos outros professores também. E aí, para quem é a escola e para quem não é? Né? Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, para quem é e para quem não é a escola Missio School. Então, para quem não é, né? Se você é um cristão que tem desejo de aprender a palavra do Senhor, se você quer servir da melhor forma possível, se você busca ser mais útil ao reino de Deus, a escola é para você. A escola é para você que quer servir ao Senhor da melhor forma. Agora, se você já é um cristão, que eu brinco que é o cristão sabichão, que acha que já sabe tudo, que o que está fazendo está bom, que não precisa fazer missões, que só ajudar ali, servir a igreja já está bom, então a Missio não é para você. A Missio School não é para você, tá? E a Missio, inicialmente, ela era uma escola de missões com apenas o curso de missões. Eu tinha outros cursos voltados para doutrinas da fé cristã, curso de Apocalipse, como entender o livro de Apocalipse, né? E só porque eu percebia que quando o aluno vinha para fazer o curso de missões, às vezes ele não tinha a bagagem de compreender as doutrinas da fé cristã, de compreender outros assuntos bíblicos. E aí vem, então, a ideia de criar não só um curso de missões, mas uma plataforma de conteúdo cristão. E eu brinco que a Missio School se transformou na nova Netflix de conteúdo cristão e muito mais. Por quê? Porque você vai ter acesso na Missio School a diversos cursos, não só o curso de missões, você vai ter acesso ao curso de doutrinas da fé cristã, Apocalipse, a arte da pregação, são muitos cursos que você vai ter acesso na Missio School. Então, em vez da gente ficar perdendo horas e horas, né, no Netflix, você pode ter uma plataforma parecida com a Netflix, com cursos que vão ajudar e te capacitar para a obra do Senhor. Então, você não vai estar lutando sozinho, né, nessa jornada de fé, nessa jornada espiritual, você vai fazer parte de uma comunidade. Não é só uma plataforma onde você vai ter vários cursos, mas nós vamos ter, a Missio School é uma comunidade, onde você vai ter um acompanhamento para estar crescendo, tanto pessoalmente como espiritualmente, e ter a vida cristã que você sempre quis. Esse é o objetivo principal da Missio School. Então, os cursos que você vai ter acesso, né? Dá uma olhadinha aqui, é muito conteúdo bom. Então, tem doutrinas da fé cristã, a arte da pregação, a escola de missões, o treinamento de missões, onde você vai ter mais de 20 estratégias evangelísticas e missionárias, mentoria Deus é uma família, a verdade sobre Apocalipse, como entender o livro de Apocalipse, 7 dicas de evangelismo e muitos outros conteúdos que você vai ter acesso. Quero passar aqui a opinião de um dos alunos que já participaram dos nossos treinamentos, o que eles estão falando sobre a Missio School. Para mim, tipo, foi uma mudança radical na minha vida, do que eu não sabia, assim, sabe, de palavra mesmo. Eu era muito rasa, assim, de conhecimento. Então, a partir da escola de missões, abriu a minha mente
total, assim, ó, pro mundo, das coisas que estavam acontecendo no mundo, né? Tu foi o meu professor de causa ali, da aula de causa, olha, eu já falando, foi uma das aulas, assim, mais incríveis, que eu não sabia o que estava se passando no mundo, como o mundo realmente estava. Então, a aula de causa, assim, foi um despertar para minha vida, e eu vi como o mundo realmente estava, assim, e onde eu falei assim, não, eu preciso pregar sobre o amor de Jesus, eu preciso urgentemente falar de Jesus para as pessoas. As pessoas precisam conhecer aquilo que eu conheço. Não posso ficar só no culto de domingo, só com a minha bundinha sentada na cadeira todo culto de domingo. Não, eu tenho que ir para fora. Eu tenho que falar no meu trabalho. O para fora é falar no meu trabalho, falar na faculdade, falar na escola, falar em todos os lugares onde eu estiver, falar para minha família, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, né? Então é esse o meu para fora que eu tenho que fazer, né? E eu preciso aprimorar mais ainda, mas a partir da escola, minha vida mudou totalmente, assim. Então, a Ingrid foi aluna nossa. Temos depoimento do Michael também. Teve aulas comigo em 2018, transformou a vida dele, a visão do reino de Deus mudou muito. Sou grato ao Senhor pela vida dele, me ajudou muito. Michael é um rapaz que, se vocês conhecessem ele antes da escola de missões e depois, vocês falariam que não é a mesma pessoa. Era um rapaz totalmente introvertido, mal falava bom dia para a gente. E através da escola, Deus começou a abrir ele, a desenvolver ele. Hoje ele participa de podcast, prega, dá aula, mudou totalmente quem ele era. Vamos ver aqui. Ah, tá. Um feedback do Arthur também, que foi um aluno nosso que hoje é missionário integral. Quero mostrar para vocês o depoimento dele rapidinho. Meu nome é Arthur, eu tenho 26 anos. Eu tive aula com o Tim em 2018, quando eu estava fazendo uma escola de missões. Foi um tempo muito incrível, onde eu tive a oportunidade de aprender muito de Deus, de poder receber um pouco de tudo aquilo que ele viveu na história dele, tudo aquilo que ele pôde compartilhar com a gente. Edificou muito a minha fé, a minha caminhada em missões. Desde 2018 eu nunca mais consegui voltar para casa, eu estou em missão em tempo integral. Depois daquela escola ali com ele, meu coração se acendeu de uma maneira absurda de amor por missões, como nunca antes. E tá aqui vai fazer 3 anos que eu tô nessa caminhada já. Então eu queria convidar você e deixar esse recadinho, não perde a deixa, tem uma nova escola chegando aí. Fica a dica, se você quiser viver algo incrível nesse tempo, deixa Deus usar o Tim, faça parte disso com ele. Bom, pessoal, temos a Priscila Delcicino, de Anápolis também, que teve aula comigo de forma presencial, né? E ela disse que eu tenho um vasto conhecimento, tanto teórico como prático, e ele coloca o conteúdo de uma forma leve e didática, facilita muito o nosso aprendizado. Priscila foi aluna nossa lá na Church. Então, só para vocês terem ideia dos cursos que já estão liberados na plataforma, que se vocês, digamos, entrarem hoje na Missio School, vocês já vão ter acesso. Então, Doutrinas da Fé Cristã, Escola de Missões, a Arte da Pregação, a Verdade sobre Apocalipse, Mentoria Deus é uma Família, todos os episódios do Resenha Pastoral, todos os episódios do Simplão Teológico e muito mais, que já tem mais conteúdos lá. Mas também a gente tem cursos programados. Então, para serem liberados, daqui para frente, tem o curso de Batalha Espiritual, Cristologia, que é o estudo de Cristo, Desvendando as Duas Bíblias, e Na Mesa contra o Abuso Sexual, e também outros conteúdos, que vão vir de outros professores que estão somando com a Missio School agora. Então, vocês entrando para a Missio School, digamos aí que se for da vontade de vocês, né, Deus tocar no coração de vocês para estarem se qualificando e quiserem entrar para a Missio School, esses são os conteúdos que já tem, além de outros, e também esses que vão ser liberados. Por exemplo, o Batalha Espiritual, a gente está programando ele para setembro, está liberando o curso de Batalha Espiritual. Tá? E além desses cursos, vocês vão levar 3 bônus exclusivos, que é devocionais diárias. Você vai ter acesso a uma devocional bíblica todos os dias do ano. A gente tem uma comunidade exclusiva no Discord, onde você vai fazer parte. Comunidade fechada para troca de experiências, tirar dúvidas, e também encontros mensais ao vivo com os professores. Então, você vai todos os meses, se você está fazendo um dos cursos e está com alguma dúvida, você vai poder tirar essa dúvida ao vivo nesse encontro, onde a gente também vai poder estar estudando a Bíblia junto, ao vivo, através desses encontros que vão acontecer todos os meses, tá?
E aí, vamos falar de preço agora, né? Uma parte que muita gente tem medo de falar. Se a gente for analisar outras escolas de missões, está escrito errado ali o texto, a gente vai ver, por exemplo, a Rema Missões, que é uma escola presencial, que tem duração de 9 meses, que sai em torno de 5.500. A gente tem o Céu na Terra, que é em Brasília, né? Tem alguém, então, uma menina de Brasília aí, que sai 2.190 com duração de 21 dias. A Avalanche Missões tem duração de 14 dias e sai por 1.800. Você tem que ir lá, todas essas escolas são presenciais, tá? Mas a nossa escola, ela não está nem perto disso, tá? Não, sem querer assustar, né? Porque olhando para esses valores aí, a mais barata, R$ 1.800, a gente não está nem perto disso, porque o nosso objetivo não é ficar rico, né? Vamos traduzir no português, claro. Nosso objetivo não é ficar rico, mas é capacitar pessoas para servir ao Senhor da melhor forma possível. E com todos esses cursos, a gente está falando aqui, esses valores aqui que a gente está olhando das escolas de missões, é apenas o curso de missões, que está o mais barato, R$ 1.800, com duração de 14 dias. Mas aqui na Mission School, você vai ter acesso a diversos cursos, como você já viu aqui, e não vai pagar nem perto disso. Como eu quero ajudar vocês, e eu quero que vocês tenham essa plataforma, uma Netflix de conteúdo bíblico, conteúdo que vai agregar na sua jornada de fé, conteúdos rápidos que também estão disponíveis para vocês ali, para você aprender de forma mais rápida e conseguir servir ao Senhor da melhor forma, a nossa escola de missões, a nossa plataforma, ela sai de 12 vezes de R$ 26,81, tá? Se a gente fosse somar todos os cursos aqui que são vendidos de forma separada, ela sairia mais de 1.497. Mas aqui, vocês participando desse valor aqui, ela sai R$ 26,81 por mês, tá? Se você ficou interessado, tá aqui o QR Code, eu vou colocar o link também aqui nos comentários. Eu ainda quero falar para vocês das garantias, tá bom? Tem garantia, aqui ninguém tá, né, não vai passar ninguém para trás, você tem a garantia que é, primeiro, eu trabalho com 2 garantias. Primeira garantia, ela é a incondicional, de 7 dias, que é a da plataforma. Se você entrar durante 7 dias, você olhar para o conteúdo que tem ali, que é muita coisa também, e você não gostar ou acha que não é para você, é só você mandar um e-mail que a gente faz o reembolso na hora, né? Não tem justificativa, você tem 7 dias para olhar e testar. Se não gostou, pode cancelar. Mas eu tenho também a garantia condicional. Qual que é a garantia condicional? Se você realmente quer servir ao Senhor da melhor forma, quer fazer missões, evangelismo, desenvolver um projeto evangelístico ou um projeto social, eu vou te dar uma garantia de 180 dias e mais R$300 se você não conseguir. Como que funciona? Durante 90 dias, você vai poder estudar todo o conteúdo e pôr ele em prática. Eu vou te ensinar no curso de missões a criar um projeto, todas as fases de um projeto evangelístico e missionário, e também um projeto social, e você vai ter 90 dias para pôr em prática. Se em 90 dias você não conseguir executar esse projeto, conseguir fazer ele funcionar, você vai me mandar uma mensagem, um e-mail, vai me chamar no WhatsApp, e a gente vai marcar uma reunião online, onde eu vou corrigir o seu projeto, ver aonde que está errando, quais os problemas que tem nele, e você vai ter mais 90 dias para executar novamente esse projeto e colocar ele em prática. Se depois desses 90 dias, né, no total de 180 dias, o seu projeto evangelístico não funcionar por qualquer forma, só que aí você tem que cumprir todos os requisitos, tá? Elaborar da forma que eu te passar, tudo certinho. Se você não conseguir, eu te devolvo todo o dinheiro que você investiu na Mission School e mais R$300 pelo transtorno de você ficar 180 dias tentando colocar o meu método em prática e não conseguir. Eu vou ser bem sincero, nenhum aluno acionou essa garantia. Todos eles elaboraram seus projetos. Você viu o depoimento de alunos que estão em missão até hoje, se tornaram missionários integrais porque participaram do nosso treinamento. Então, você tem 2 garantias para você entrar para a Mission School agora. Sai mais barato do que a Netflix, né? Se você entrar para a Mission School pagando R$26,80 por mês, sai mais barato que a Netflix. E para os 10 primeiros que se inscreverem, eu vou dar um bônus extra, que são 2 sessões de mentoria exclusiva comigo, para traçar a melhor estratégia para você se tornar um missionário extraordinário mais rápido. Então, os 10 primeiros vão ter acesso
a essa mentoria, 2 mentorias ao vivo comigo, para a gente se conhecer e para a gente traçar a melhor estratégia. Se ficou interessado, é só apontar o celular aqui para o QR Code ou abrir o link nos comentários. 12 vezes de R$ 26,81 é um valor muito baixo para uma plataforma com tanto conteúdo que vai agregar na sua jornada de fé, no seu caminho para servir ao Senhor da melhor forma. Eu quero te ajudar e esse valor é o menor valor que eu consigo fazer, eu não consigo fazer menos, porque eu tenho taxa da plataforma, tem várias coisas que precisam, mas é um valor acessível. Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários, senão esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Eu acho que não, ninguém falou nada. Então, é isso. Foi uma honra ter vocês comigo aqui, através dessa aula. Que Deus abençoe muito vocês e espero ver o nome de vocês aí nos novos alunos da Missio School. Deus abençoe, forte abraço.